escravos da África. E a macumba veio junto. Então, o diabo entrou no Brasil via Porto Seguro. É isso que ela afirma. É engraçado, mas ela afirma isso na revista Videira, publicação de 1998. Foi... Não, é um porto seguro, não é? É um porto cão. E então, segundo o teólogo Bartolomeu, é o porto cão. Eu acredito até que se algum negro, se algum africano lesse aquilo ali, certamente se sentiria. E aí eu pergunto, irmãos, e como justificar, eu levantei alguns questionamentos, mas isso não vem ao caso, e como justificar alguns avivamentos que ocorrem na África, onde a igreja experimenta em determinadas regiões um crescimento numérico assim tremendo. Se os demônios, se Satanás começou lá, não é? Ele veio de lá. Então, seria uma teologia bastante preconceituosa. Mas vamos deixar isso para lá. Então, Peter Wagner, eles vieram para cá, não é? Foi. Peter Wagner, então, estabeleceu que a batalha espiritual seria a arma que a igreja deveria usar para crescer em qualquer lugar. Mas, para isso, a igreja precisaria treinar pastores, treinar seus líderes para descobrir, fazer um estudo espiritual da região e descobrir qual principado se instalou ali. Tanto é, irmãos, que neste livro, Oração de Guerra, eu não ia nem falar isso, mas eu vou falar, ele afirma o seguinte, que haviam 3 níveis de batalha espiritual. O primeiro deles, muitos membros comuns de nossa igreja estavam preparados para guerrear. Você pode ler o livro de Oração de Guerra que você vai ver isso. Não vai ver muita coisa boa não, mas você vai ver essa afirmação. Ele diz que qualquer crente nesse primeiro nível. No segundo nível, havia alguns pastores mais experimentados que poderiam lutar. Mas no terceiro nível, que era o nível de espíritos territoriais, ele só conhecia 3 autoridades no mundo que poderiam participar daquele tipo de oração de guerra. Era ele, a esposa dele e mais um outro teólogo que ele cita lá da Alemanha, que ele conheceu. Não, da Alemanha, Ratzinger, mas na época Ratzinger não era papa ainda, né? Talvez ele profetizou, né? Bom, então é assim que surge, preste atenção, irmãos, um movimento de crescimento de igreja. Continue aí, abençoado, por favor, o tempo corre. Bom, algumas características do movimento. Primeiramente, eles veem o papel da grande comissão. Eles têm um ponto bastante positivo, que é envolver toda a igreja, todos os crentes, não só o clero, não só os líderes, mas uma participação, inclusive, dos leigos no cumprimento da grande comissão. Outra coisa também é que eles se prendem muito é a questão do chamado ecumenismo, onde ele procura trabalhar pontos em comuns nas diversas religiões, de modo que esses pontos em comuns se constituem agentes facilitadores do crescimento da igreja. E aí os católicos podem desenvolver projetos de evangelismo juntamente com os evangélicos, independente da idolatria, porque a idolatria viria a ser pontos irrelevantes e não atrapalharia a obra de Deus, porque nós pregamos o mesmo Deus e pregamos o mesmo Cristo, sendo que eles pregam alguma coisa a mais. Um outro aspecto, que aí nós vamos achar extremamente negativo, é o uso das ciências sociais e também as técnicas de gerenciamento e de marketing que eles vão usar. Irmãos, alguns conceitos do movimento de crescimento de igreja estão baseados exclusivamente, não nas escrituras sagradas, mas nos conceitos das ciências sociais, que aí vem a sociologia e a antropologia. E a gente vai tecer algum comentário, vocês vão ver isso na prática mais adiante. Pode continuar aí, amado, por favor. Bom, diante a influência do movimento de crescimento de igreja afetou a igreja do Senhor e afetou alguns conceitos tradicionais, alguns conceitos teológicos, doutrinários que a igreja defende e defendeu ao longo dos seus 2000 anos de história. Mas esses conceitos, por causa desses novos paradigmas, eles foram incorporados e trouxeram uma nomenclatura nova para o seio da igreja. Por exemplo, irmãos, aí o conceito de igreja no Novo Testamento era o corpo vivo.
No conceito tradicional, a igreja se tornou uma instituição. E com o movimento de crescimento da igreja, se tornou o quê? Simplesmente o mail list. O que vem a ser isso? Vem a ser um agregamento de instituições, de corporações. Para quê? Espécie de uma mala direta. Você pode, não precisa ter um relacionamento pessoal, você não precisa estar inserido neste corpo para fazer parte dele. Ele simplesmente entra, não como sendo a igreja, a noiva de Cristo, mas como sendo uma opção com a qual você pode se relacionar, assim como você pode frequentar um clube, ou deixar aquele outro, simplesmente por uma questão de preferência, e por opções que ele tem a oferecer, uns mais e outros menos. O conceito de mundo, irmãos, para a igreja, o Novo Testamento, não é? O mundo está perdido. O conceito tradicional, o mundo é imundo. E para o conceito pós-moderno, o mundo se tornou o mercado. O mercado de onde a igreja pode extrair muita coisa boa. O outro conceito que nós chamamos de crescimento. Segundo o Novo Testamento, o crescimento é multiplicação. Multiplicação dos discípulos. No conceito tradicional, é adição, é uma soma. São acréscimos. E no conceito pós-moderno, é a chamada massificação. Ou seja, nós não estamos preocupados em multiplicar discípulos. Nós queremos massas. Qualquer estudante, irmãos, quando lida com a história da igreja, a gente faz uma crítica ao que aconteceu com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, no quarto século, lá com Constantino. Por quê? Porque até então as conversões, né, segundo a história, elas eram mais seletivas, elas não eram mais criteriosas. De modo que de uma hora para outra se tornou uma questão de status o indivíduo ser cristão. E aí houve uma enxurrada na igreja de pessoas não convertidas. O que foi isso, irmãos? Foi uma massificação. E a gente percebe que a igreja tem perdido, porque em nossos dias, porque ela não se preocupa mais em ganhar uma alma, 2 almas, 3 almas. Ela se preocupa em ganhar multidões. E no meio dessas multidões, onde nós classificamos aí como essa massificação, nem sempre está a experiência verdadeira com o Espírito de Deus. A regeneração, o novo nascimento e por aí vai. A conversão, nesse conceito do Novo Testamento, é a transformação do indivíduo. No conceito tradicional, não se fala em transformação, se fala em adesão. E no conceito pós-moderno, é a satisfação. O evangelho que tem sido apresentado hoje em dia, que a gente está muito acostumado a ver, a oferta do evangelho, é um evangelho que não transforma, mas que satisfaz. O evangelho não causa mudança no interior, ele muda o exterior, ele satisfaz o indivíduo. Então, o evangelho se tornou um produto, assim como você vai, eu costumo chamar isso de a igreja self-service, não é? É diferente daquele restaurante onde você vai, serve lá à la carte, e você tem um prato, tem um cardápio, o menu, você escolhe, que também não deixa de ser um self-service. Sendo que o self-service, você chega lá e já a comida já está pronta, eu não quero repreensão, eu não quero exortação, nem admoestação, eu quero vitória, eu quero prosperidade, cura, aleluia, eu quero confissão positiva. Não, isso aí eu estou com a dieta para disciplina, não é comigo e tal. É a igreja self-service, cada um prepara o seu prato, de modo que se a sua igreja tem uma doutrina estável, uma doutrina sólida na palavra de Deus, ele é rotulado como conservador, como fundamentalista, como um cara da mente tapada. Então eu vou para aquela igreja que é mais diet, né? Que é mais light, que não cria gordurinhas e tal, e por aí vai. Bom, os ministros, segundo o Novo Testamento, são os santos. O conceito tradicional ficou conhecido como clero. E no conceito pós-moderno são os gurus. Quem são os papas do crescimento da igreja? Quando você estuda administração, quem são os atuais papas da administração? Os consultores, aquelas pessoas que estão credenciadas, que estão extremamente capacitadas, são habilitadas a promover uma reestrutura na sua empresa e a trazer, métodos e uma nova estrutura, de modo que a sua empresa possa deslanchar. Continue, amado, por favor. Os pastores, segundo o Novo Testamento, eram pessoas que tinham dotadas de dons, habilitadas pelo Espírito de Deus. No conceito tradicional, são os bacharéis.
E no conceito moderno, pós-moderno, são os gerentes.